Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que a gente possa, nesta tarde, refletir e pensar. E se Jesus batesse na nossa porta hoje, o que nós faríamos? Nós sabemos que Jesus, há mais de 2000 anos, esteve aqui, neste planeta Terra. E nos deu muitos ensinamentos. Nos trouxe muitas coisas boas. Quem sabe nós já estávamos lá, junto dele. Quem sabe já aprendemos, ouvimos, mas não aprendemos, né? E hoje estamos aqui revendo os ensinamentos de Jesus. Então a gente vai ver assim, se Jesus chegasse hoje na nossa casa, o que nós faríamos? Será que ele não tem chegado todos os dias? Será que ele não bate na nossa porta todos os dias e a gente não abre esta porta? Como é que Jesus pode chegar hoje? Ele chega naquele nosso esposo. Ele chega naquele nosso filho, naquele vizinho, naquela pessoa necessitada e que muitas vezes nós não abrimos a porta. Que porta é esta? A porta do coração. A porta da atenção. A porta do sentimento de saber receber bem. Vocês lembram daquela história que a gente sempre, desde pequeno, ouviu, que Maria e José procuravam um lugar para ter o menino Jesus? E chegaram em várias casas, em várias hospedarias, e ninguém quis receber? Ninguém lhe deu um cantinho? Esta mesma história hoje está acontecendo na nossa vida. Porque nós estamos fechando a porta do nosso coração. Quando nós dizemos que nós não temos tempo, nós estamos fechando a porta para Jesus. Quando nós não amamos, quando nós não perdoamos, quando nós não compreendemos, e também quando nós não queremos fazer a nossa parte. Jesus está em todas as coisas da criação. Deus, na sua infinita bondade, permitiu que Jesus estivesse aqui, junto de nós, para nos ensinar. Então, nós sabemos que todas as religiões cristãs dizem que Jesus é modelo de conduta, que Jesus é o grande mestre, que nos ensina a viver melhor. E será que Jesus é realmente o nosso modelo e guia? Muitos de nós não temos tempo para Jesus. Muitos de nós, o nosso modelo são os artistas, é a televisão, é a novela que eu não posso perder. Nós sabemos que Jesus nada escreveu. Vejam só. Ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foi aqueles que ouviram contar. Mas ele falou e vivenciou. E suas ideias e seus ensinamentos foram escritos por aqueles que viram nele a verdade. Depois da sua morte física, os apóstolos continuaram levando os ensinamentos. E todas as religiões cristãs hoje estudam o Evangelho, que deve ser a base dos estudos e das pregações. Nós devemos vivenciar o Evangelho
que muitos de vocês já têm contato, já escutam várias vezes aqui a referência dos evangelhos de Jesus que foi escrito. Não é para guardar esse evangelho lá na gaveta. Esse evangelho deve ser vivo. Deve ser nós andando, colocando em prática na nossa vida aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então esse evangelho nos possibilita reflexões. Nós sabemos que nos dias atuais, conhecer e estudar o evangelho está fácil. Na antiguidade era muito difícil, era proibido. As pessoas que queriam seguir Jesus eram muitas vezes queimadas, apedrejadas, condenadas, porque queriam seguir Jesus, queriam seguir seus ensinamentos. E os poucos que podiam estudar os evangelhos eram os líderes. Hoje, qualquer um de nós pode estudar. Mas será que esse conhecimento, tudo aquilo que Jesus disse, dos seus exemplos, das suas ideias, nos serve realmente para modificar as nossas vidas? Não adianta nós sabermos que na página tal fala de tal assunto. Mas a página tal deve ser a minha vida. Quando encontro com meu irmão, ter a compreensão de entender a dificuldade do outro. Assim como nós queremos que Deus nos perdoe, que nos entenda. Será que nós também perdoamos como queremos ser perdoados? Foi isso que Jesus veio ensinar. Será que procuramos ser simples e humildes como Ele nos ensinou? Mas o que é essa simplicidade? É andar de qualquer jeito? Não. Ser simples é ter um olhar bondoso para com o outro. Ser humilde não é deixar-se humilhar. Não é isso. Ser humilde de coração é ter coragem de nos colocarmos no lugar do outro. E ver que a caminhada do outro é tão difícil quanto a minha. É não ficar criticando. É diante de um ato violento, seja ele físico ou moral, feito contra nós, sabermos demonstrar a outra face. E ao agressor dando-lhe um exemplo de brandura e não de revide ao sermos ofendidos. Quando as pessoas falam em dar a outra face, não é deixar bater na face. O que é? É revidar com amor. Alguém me fez alguma coisa que eu não gostei? Se eu fizer a mesma coisa, eu estou me igualando àquela pessoa. Então, alguém me ofendeu, eu não vou revidar com uma ofensa. Eu vou ouvir. Eu vou olhar além daquela ofensa e ver, por que o fulano está falando comigo deste jeito? Ele deve estar com problema. Eu vou buscar na oração. Tem uma história que nos conta do Zé, que ele era uma pessoa muito pobre, muito humilde, e que ele ia todos os dias numa igreja. Como ele era muito simples, a pessoa que cuidava da igreja começou a desconfiar. Ué, o que ele vem fazer aqui? Veja como a gente julga. E ele chegava no seu silêncio, na sua humildade, lá perto do altar, e dizia assim: Oi, Jesus, eu sou o Zé. E ficava um pouco ali e ia embora. Então, certo dia, o cuidador dali perguntou: Mas o que tu vem fazer todos os dias aqui? Eu venho fazer a minha oração. Mas eu não vejo tu dizer nada. Eu não vejo tu, né? A gente acha que oração é falar alto, é falar muitas palavras. E ele chegava e dizia: Oi, Jesus, eu estou aqui. Eu sou o Zé. Passado algum tempo, ele adoeceu e não veio mais. Mas ele continuava na certeza de que
Jesus sabia que ele era o Zé. E lá ele foi para um hospital, e lá no hospital tinha uma cadeira no lado da sua cama. E ele era um doente diferente, alegre, contagiava as outras pessoas. E as pessoas perguntavam, falavam com a enfermeira que atendia, mas como ele é tão feliz? Ele não ganha nunca uma visita, nunca vimos receber uma visita. E certo dia a enfermeira foi conversar com ele. E ele disse que todos os dias ele recebia a visita de Jesus. E ela disse, mas eu nunca vi ninguém aqui. Ele vem e ele senta nesta cadeira. O que é isto? É a fé. É a certeza que o Zé tinha, que Jesus estava com ele. Jesus vinha visitar ele. E nós? Recebemos Jesus? Como é que as nossas orações? A gente diz para Jesus, oi Jesus, eu sou a Fátima, toma conta de mim. Às vezes a nossa oração é pedido, né? Pedimos e esquecemos de agradecer. Que Jesus também veio nos ensinar? Perdoar. Da mesma maneira que queremos ser perdoados. Será que nós somos capazes de dialogar com todos, não importando a diferença, mantendo-se calmos e pacíficos? Ou nós só conseguimos dialogar com aqueles que pensam como nós? Nós queremos que as pessoas nos respeitem, mas o respeito para com a ideia dos outros. Somos capazes de tratar com amor alguém cujas atitudes não estão de acordo com o nosso padrão moral, sem fazer julgamento? Nós colocamos o tal padrão moral, eu penso assim. O outro não está de acordo com o meu padrão, então ele fica fora. Jesus faria isto? Não. Nós sabemos que Jesus, na hora derradeira, o que ele disse para o Pai? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele amou sempre. Ou continuamos julgando, nos sentindo como vítimas. Enquanto nós nos sentirmos as vítimas, não tem lugar para Jesus na nossa vida. Ele vai bater, e a gente vai pensar, mas eu tão pequena, eu não tenho sorte, eu não consigo nada na minha vida. Jesus chegasse hoje lá na nossa casa, como é que está lá? O meu relacionamento com meu esposo? Como é que estão as coisas que eu faço? Eu faço com carinho? O almoço? Ah, mas hoje só tinha aquele arroz e aquele feijão, mas feito com amor e convidando Jesus para a refeição lá na minha casa. Nós lembramos de Jesus na hora do nosso almoço? Tem um lugar para Ele? De vez em quando, ao contar os pratos lá em casa, eu coloco um prato a mais. E daí meu marido pergunta para quem é, eu digo, é para Jesus. Inconscientemente, aquela certeza que ele vai estar lá, inconscientemente eu pego o prato. Eu sei que não há necessidade do prato estar lá. Mas Jesus está. Não importa que tipo de comida vai ser colocada naquele prato. Jesus vai estar naquela preparação que eu, como mãe, como vó, como tia, como pai, que trago alimento para casa, faço isso. Faço isso com amor, com dedicação, com carinho. Ou eu atiro esse arroz dentro da panela, claro que vai ficar uma coisa. Agora, se eu fizer com amor, o que falta na nossa vida é um pouco mais de dedicação. É nos colocarmos ali. É assim
que Jesus quer fazer parte da nossa vida. Muitas vezes nós somos meio moleza. Nós temos que ter mais firmeza. Jesus não era mole. Ele era verdadeiro. Será que nós temos ouvidos para ouvir lá na nossa casa? A nossa mãezinha, que já tem uma idade, que precisa, ela não quer palestra, ela só quer falar. Jesus ouvia. Vamos abrir espaço para Jesus na nossa vida. Nosso querido mestre esteve entre nós porque desejava deixar um caminho a seguirmos. E como nosso amigo, Jesus é amigo. Jesus é o terapeuta que não veio aqui para nos salvar, mas para nos ensinar. Vejam só, muitas pessoas ainda dizem que Jesus veio e deu a sua vida para nos salvar. Não! Os homens não souberam e lhe tiraram a vida. Ele veio nos ensinar com o seu exemplo, com as suas palavras, com a sua dedicação. E está todos os dias batendo na nossa porta. Abra a tua porta. Só que nós temos o livre-arbítrio. Deus, na sua infinita bondade, não nos obriga a nada. A doutrina nos esclarece que nós vamos ter muitas e muitas oportunidades, que são muitas e muitas reencarnações. Mas não vamos deixar para depois o que podemos fazer hoje. Então esse livre-arbítrio, eu escolho. Eu tenho a chave do meu coração. Só que a fechadura é pelo lado de dentro. Vejam só, Jesus não arromba a fechadura do nosso coração. Quem tem que abrir essa porta sou eu. E muitas vezes nós entramos no sofrimento, na discórdia, na tristeza e não abrimos a porta. Então temos aquela que dizem assim, vai vir pela dor, se não vier pelo amor. Mas que bom, que sempre vai ser pelo amor. Porque a dor nos leva ao amor. A dor é permitido para que a gente possa sentir o amor de Jesus, que está ali a bater. Um dia nós vamos abrir essa porta. Vejam só, Jesus falou a todos sem distinção. Para os pobres, para os ricos, para os poderosos, para a gente do povo. Ele não demonstrava preferência. Ele escolheu entre seus apóstolos, homens sem instruções formal, homens letrados, como Mateus. Ele entrou em casa de humildes, em casa de homens ricos. Ele entendia que todos precisavam ouvir as suas palavras. E nós, entendemos isso? Ou escolhemos as pessoas pelo que elas têm? Porque pelo que elas podem nos servir, nos serem úteis. Jesus valorizou as mulheres que naquela época eram consideradas posse dos pais ou dos maridos. E entre suas seguidoras estava Joana de Cusa, esposa de um homem de poder político da época. E também Maria Madalena, que mudou de vida ao conhecê-lo. E por que nós não podemos mudar? Se Maria Madalena mudou, se nós deixarmos nos tocar por Jesus, a nossa vida muda. Não seremos mais os mesmos. Nós sabemos que a vida de Jesus na pregação foi curta. Mas ele era perfeito exemplo do que falava. Vejam só, ele teve 3 anos aqui, entre os homens, pregando. E tem pessoas que passam uma vida inteira falando e ninguém acredita. Por quê? Porque não vivenciam.
muitos dos primeiros cristãos não titubeavam em abdicar a vida física em nome daquele que seguiam. Joana de Cusa, no momento em que seria martirizada por meio do fogo, foi incendiada. Vejam só. O seu algoz lhe pergunta, mas o seu mestre só lhe ensinou a morrer? E olha o que ela responde. Não, ele também me ensinou a perdoar aqueles que tiram a vida. Que lição! Morrendo e dando lição. O mestre não ensinou ninguém a morrer. Ele ensinou a viver. E na certeza de que Joana de Cusa tinha de que não morremos, era o corpo físico que estava sendo queimado. Mas as palavras cravadas no seu coração, que precisava sim perdoar, amar. Ou melhor, nem precisava perdoar, porque não se ofendia. É necessário que a gente deixe Jesus agir na nossa vida. Hoje, após tantos séculos, amar Jesus, não corremos tanto risco como aquele povo. O nosso grande desafio hoje é viver conforme os ensinamentos de Jesus. Porque neste mundo materialista, aonde o apego ao poder a qualquer custo, e no qual os valores morais parecem desconhecidos por muitos, a decisão é pessoal. Ninguém pode nos obrigar a seguir Jesus. Ninguém. É uma opção. Nós hoje não precisamos passar pelo que os mártires, os apóstolos passaram. Mas precisamos sim optar por uma retidão moral que sabe amar. Qual é o grande ensinamento de Jesus? O amor. E se realmente amamos, nós mesmos não vamos nos permitir a autoagressão. Como isso? Nós nos agredimos através dos vícios. Afastamos Jesus de perto de nós. Quando nos envolvemos pelos vícios, sejam eles morais ou físicos. Então é necessário buscarmos a educação moral e intelectual. O Antônio falava para as crianças, temos aula de recuperação. Façam, mãezinhas. Encaminhem esses filhos para a aula de recuperação. Temos a educação moral, que é este momento aonde estamos nos esclarecendo nossos espíritos e recebendo ajuda da espiritualidade. É necessário amar os nossos semelhantes, não nos permitir a desonestidade, não nos permitir a raiva, a inveja e muito menos a indiferença. A indiferença mata. Quem trabalha o amor, não há espaço para a raiva. Jesus nos lembra que é na convivência que vamos ter o resultado do exercício, é na tolerância, lá na nossa família, lá no nosso trabalho, aqui com os companheiros de trabalho, de atividade, buscando nos colocar no lugar daquele que está sofrendo. Hoje, com esta chuva, quantos irmãos não puderam chegar até aqui? Vamos nos envolver numa prece, numa oração, para que seja amenizada a dor da chuva que ele pega lá com crianças, muitas vezes levando aquele pouco que tem, e nós, na indiferença, às vezes não percebemos a dor dos nossos irmãos. Não só nas coisas materiais que podem ser levadas, mas na dor moral
daquele que erra e que muitas vezes nós esquecemos de dar a mão. Vamos sempre lembrar, Jesus levantava o caído. E nós, para nos sentirmos bem, termos Jesus no nosso coração, não podemos fazer do nosso irmão um pedestal, uma escada onde queremos crescer. Mas devemos sim nos abaixar ao nível daquele que ainda está, quem sabe caído, e ajudar a levantá-lo. Mas para isso, precisamos fazer esforço. Precisamos tirar essas cascas que nós temos do egoísmo, do nos sentir melhor do que os outros. Não somos melhores. Ninguém. Nós temos a prova disso quando desencarnamos. Alguém vai melhor? Pode até ir num caixão melhor até a hora de colocar lá na tumba. Depois fica igual. Que possamos pensar nisso. E abrir o nosso coração. Abrir a nossa casa. Pensando sempre, Jesus pode chegar hoje. Eu estou pronta para receber Jesus? Que a paz do Mestre Jesus possa estar junto de nós. Muito obrigada pela atenção.